Um dos grandes problemas que o estudante se depara quando começa a ler Capitalismo Monopolista e Serviço Social é o fato de que José Paulo Neto usa uma linguagem que não é muito convencional para os alunos. Isto faz com que, em vez de se prenderem às ideias que Neto está procurando apresentar, os alunos, em geral, fiquem preocupados com a linguagem que ele está utilizando. Vamos fazer aqui o caminho inverso. Vamos procurar reter as ideias centrais que Neto está apresentando para evidenciar como que na fase monopólica do capital, o pensamento conservador passa a ser a matriz dominante. Essa discussão percorre o item 1.2, problemas sociais entre o público e o privado, que está no livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social. Aqui, Neto, além de apresentar a sua tese central, que é a de que a tendência do capitalismo monopólico foi a de reforçar as estruturas conservadoras e, portanto, reformular a ideologia burguesa mais clássica, de tal modo a não romper com a ideia de que problemas sociais são problemas individuais, Neto vai fazer uma rasante em torno de alguns autores clássicos da sociologia ou do pensamento sociológico contemporâneo, como é o caso de Auguste Comte, ou então Émile Durkheim, passando também por Henri Lefebvre e os frankfurtianos. Esta discussão deixaremos à margem, uma vez que ela não é a questão central que Neto está procurando desenvolver. Estes autores, eles comparecem fundamentalmente para mostrar como que a fase monopólica do capital, ela subjetivou aquilo que deveria ser objetivado, ou seja, subjetivou os problemas sociais, transformando a questão social em uma questão não resultante do desdobramento do próprio movimento monopólico do capital, e sim como resultante da inépcia de certos indivíduos para darem conta da sua própria existência. É importante observar que a maior parte do texto ela é preenchida por notas de rodapé, na qual Neto recorre aos teóricos da sociologia, como Comte, Durkheim, passando por Henri Lefebvre, como já anteriormente assinalamos, e também para os frankfurtianos. Se fizéssemos a mesma forma de exposição, isto nos levaria a caminhos bastante distantes e que não favoreceria a compreensão deste item 1.2. Feitas estas breves considerações, vejamos como Neto vai apresentando a sua reflexão. Observa ele que, substantivamente, a organização monopólica da sociedade burguesa conferiu ao enfrentamento das refrações da questão social sistemática e estratégica intervenção estatal sobre elas. Aqui ele está retomando a ideia que já apresentou no item anterior, ou seja, o Estado, na fase monopólica do capital, passou a assumir funções muito mais amplas do que aquelas que possuía no período concorrencial do capital. Quando ele coloca substantivamente, ele está indicando que, fundamentalmente, a organização monopólica, ou seja, a fase monopólica na qual o capital entrou, lembremos que o capital ele se concentra e se centraliza no seu movimento de expansão. A organização monopólica da sociedade burguesa conferiu, ou seja, direcionou ao enfrentamento das refrações da questão social, ou seja, para responder às contradições que emergem no próprio desenvolvimento do modo de produção capitalista, uma contínua, sistemática, estratégica intervenção
estatal sobre elas, ou seja, o Estado passa a ser uma componente fundamental para tentar equacionar certas contradições que brotam do próprio desenvolvimento do capital monopólico. Isto implicou, portanto, um redimensionamento do Estado burguês, ou seja, o Estado burguês passa a atuar como uma espécie de capitalista total, no sentido de organizar não apenas os interesses das frações de classe, como também responder às sequelas da chamada questão social, ou seja, procura intervir no sentido de atenuar as consequências produzidas pelo próprio desenvolvimento capitalista. Daí a ideia de que implicou redimensionamento do Estado burguês. Estado burguês este que agora joga uma função coesiva central. Coesiva no sentido de organizar os interesses das diversas frações de classe, mas coesiva também no sentido de atenuar a pressão social resultante do desenvolvimento e do crescimento das lutas dos trabalhadores. Portanto, o Estado ele vai continuar sendo o Estado de uma classe, não o Estado que supostamente representaria os interesses de toda a sociedade. Prossegue Neto, observando que as sequelas da ordem burguesa, quais são as sequelas? As sequelas são representam aquele quadro de miserabilidade crescente para as grandes massas, resultantes do próprio desenvolvimento do capital. Sequelas estas que atingem o plano da saúde do trabalhador, o plano da existência mais imediata do trabalhador, o plano intelectual do desenvolvimento do trabalhador, ou seja, o capital no seu movimento, ele produz a riqueza de um lado e a miséria social de outro. Portanto, as sequelas da ordem burguesa reclamavam, isto é, exigiam e mereciam a intervenção da instância política, mereciam da perspectiva burguesa. Lembremos que o conjunto do capital sempre foi muito reticente à intervenção do Estado na economia. No entanto, na fase monopólica, o conjunto do capital passa a reivindicar uma atuação setorializada do Estado a fim de garantir as próprias condições da acumulação capitalista. Reclamavam e mereciam a intervenção da instância política que, formal e explicitamente, mostrava-se como expressão e manifestação da coletividade. Por outras palavras, aparentemente, o Estado é o Estado de todos, mas na prática continuava sendo, na fase monopólica, o Estado representante dos interesses da classe dominante e das frações de classe no interior da classe dominante. No movimento que determinou este giro, o giro aqui é no sentido de reconfiguração, ou seja, como é que o Estado vai redefinir o seu papel no interior da ordem monopólica. No movimento que determinou este giro, confluíram, portanto, convergiram, as exigências econômico-sociais próprias da idade do monopólio. Econômicas, porque era necessário responder às necessidades da acumulação, e sociais, no sentido de que era necessário também responder às sequelas provocadas pelo próprio desenvolvimento do capitalismo. Nesse sentido, contribuiu para que este giro ocorresse, para que esta redefinição de rumo por parte do Estado ocorresse, jogou também o protagonismo político-social das camadas trabalhadoras. Lembremos que, no transcurso do século XIX e na virada para o século XX, o movimento operário foi se tornando cada vez mais forte e organizado. Portanto, isto exigia uma resposta do poder burguês para continuar mantendo a dominação
e, portanto, o mecanismo de produção e reprodução ampliada do capital. Jogou o protagonismo político-social das camadas trabalhadoras, especialmente o processo de lutas e de auto-organização da classe operária. Mas jogou também as crescentes diferenciações no interior da estrutura de classes. Não apenas a classe trabalhadora se diversifica, surgindo no seu interior estratos médios, como também a própria classe capitalista, ela se diversifica no interior daquilo que poderíamos chamar as suas frações de classe. O giro, ou seja, essa mudança de rumo, feriu a programática liberal que acompanhou o desenvolvimento do capitalismo em seu período precedente, que é exatamente a fase concorrencial do capitalismo, no qual o conjunto da burguesia trabalha com a ideia de que o Estado ele deve restringir o máximo possível o seu terreno de ação. O giro feriu a programática liberal que acompanhou o desenvolvimento do capitalismo em seu período precedente e que se cristalizou como uma das mais paradigmáticas, portanto, referenciais e resistentes construções ideológicas da burguesia. Que construção é essa? A construção de que o Estado não deve intervir na economia e que o Estado deve garantir a liberdade de iniciativa, a liberdade de comercializar, sem que o Estado diga o que a iniciativa privada deve fazer. A partir do momento em que se desenvolve o capital monopólico, este credo liberal, ele sofre certos impactos. Isso não quer dizer que a ideia liberal ela entre em declínio ou desapareça, e sim que a ideia liberal clássica ela se reconfigura para atender às necessidades que estão colocadas na fase monopólica do capital. A própria consideração dos direitos sociais mostra um pouco deste eixo da redefinição. Ora, se pegarmos a fase concorrencial, os trabalhadores, eles tinham jornadas de 14, 16, ou às vezes até mais, horas por dia. A partir do momento em que as contradições se acirram, se torna necessário estender para a classe trabalhadora certos direitos sociais, a fim de se continuar mantendo a produção e reprodução ampliada do capital. Portanto, os direitos sociais não nascerão como benesse do poder burguês, e sim como desdobramento do acirramento da luta de classes. A própria consideração dos direitos sociais, corolário da legitimação das políticas sociais, ou seja, direitos sociais que vão resultar na constituição de certas políticas sociais que transcendem o âmbito do trabalho imediato. Por exemplo, a jornada de trabalho reduzida é um direito social, mas quando pensamos na saúde pública, na educação pública, no atendimento público às demandas dos trabalhadores, estamos já no âmbito das políticas sociais do seu caráter mais amplo, ainda que não universalizantes. Corolário da legitimação das políticas sociais contribuiu para erodir, ou seja, corroer pela base, o ethos individualista, ou seja, aquele comportamento que se centrava fundamentalmente na ideia de que o sucesso depende do indivíduo e que, portanto, o Estado não deveria intervir no sentido de prejudicar a iniciativa individual e privada. Corroer não significa demolir, significa apenas que esse ethos individualista precisou ser reconfigurado na fase monopólica. Corolário da legitimação das políticas sociais, contribui para erodir pela base o ethos individualista, que é componente indissociável do liberalismo econômico e político. Ou seja, o pensamento burguês olha fundamentalmente para o indivíduo e não para o
coletivo. São os interesses privados que predominam sobre os interesses coletivos. No entanto, nesta fase monopólica do capital, para equacionar as questões privadas do capital, se fez necessário olhar para os interesses coletivos, os quais abarcavam, em certo sentido, a classe trabalhadora. Prosseguindo com Neto, seria um grave equívoco supor que o giro, portanto, esta reconfiguração de rumos em questão, destruiu o conjunto das representações sociais e das práticas a ela conectadas pertinentes ao ideário liberal. Antes, ocorreu algo distinto. Nas condições da idade do monopólio, portanto, naquela fase que se abre no terceiro quarto do século XIX, portanto, a partir de 1875, para pegarmos aqui a leitura inicial de Neto, o caráter público do enfrentamento das refrações da questão social incorpora o substrato individualista da tradição liberal, ressituando-o, ou seja, reconfigurando. Portanto, haverá a intervenção pública. No entanto, esta intervenção pública não vai eliminar os princípios básicos do liberalismo, apenas vai reconfigurar aquela base individualista da tradição liberal. A ordem burguesa, prossegue Neto, supõe que, em última instância, portanto, no limite, o destino pessoal é função do indivíduo como tal. Por outras palavras, o Estado pode até, entre aspas, ajudar. No entanto, o sucesso vai continuar dependendo fundamentalmente do indivíduo, que aproveitará ou não a oportunidade. Seria como se disséssemos o seguinte: a esfera do Estado pode promover o Bolsa Família, mas se depois de toda esta ajuda, entre aspas, do Estado, o indivíduo continuar fora, à margem, portanto, continuar na berlinda, isto não seria culpa da esfera estatal ou da, entre aspas, ajuda do Estado, e sim da própria incapacidade do indivíduo de aproveitar a oportunidade. É neste sentido que Neto está dizendo que a questão do indivíduo não desaparece nesta reconfiguração. O sucesso continua sendo centrado no indivíduo, como se dependesse exclusivamente dele a possibilidade de sair da berlinda na qual ele se encontra, e não das contradições sociais que produzem e reproduzem em escala ampliada as chamadas sequelas da questão social. Nesse sentido, peguemos aqui a passagem completa de Neto. O êxito, como o fracasso sociais, são creditados ao sujeito individual. A criação pela via de ações públicas de condições sociais para o desenvolvimento dos indivíduos não exclui a sua responsabilização social e final pelo aproveitamento ou não das possibilidades que lhes são tornadas acessíveis. O redimensionamento do Estado burguês do capitalismo monopolista em face da questão social simultaneamente corta e recupera o ideário liberal. Corta-o intervindo através de políticas sociais, recupera-o debilitando a continuidade das suas sequelas aos indivíduos por ela afetados. Na verdade, o que se passa, prossegue Neto, é que a incorporação do caráter público da questão social, caráter público na medida em que o Estado passa a intervir sobre as sequelas da questão social, vem acompanhada de um reforço da aparência de natureza privada de suas manifestações individuais. Portanto, o Estado pode, entre aspas, ajudar, mas não pode resolver a questão do indivíduo se o indivíduo não mostrar uma certa predisposição para sair da berlinda e ficar acomodado na sua situação. Prossegue Neto, observando que na escala em que se implementam medidas públicas para enfrentar as refrações da questão social,
portanto, os desdobramentos da chamada questão social, a permanência das suas sequelas é deslocada para o espaço da responsabilidade dos sujeitos individuais que a experimentam. Portanto, o Estado intervém oferecendo, entre aspas, políticas públicas. A questão é saber se o indivíduo poderá ou saberá utilizá-las no sentido de galgar outras posições no interior da estrutura social. Nesse sentido que ele está dizendo que as políticas sociais, elas cortam e recuperam o ideário individualista de que, no fundo, o sucesso depende do indivíduo, de cada sujeito em particular. No capitalismo monopolista, e aqui Neto volta a uma ideia que ele vem desenvolvendo desde o início do texto, no capitalismo monopolista, o capitalismo monopolista converte as refrações da questão social em problemas sociais. Com esta conversão, opera o ressituar do ethos individualista, ou seja, vai transformar as contradições que existem inevitavelmente na ordem burguesa em problemas sociais, ou seja, situações que ocasionalmente podem ocorrer, mas ao procurar responder a estas situações que aparentemente, ocasionalmente poderiam comparecer, na verdade, vai se reforçar pela intervenção a própria ideia de que o indivíduo é o limite, ou seja, o indivíduo é o maior responsável pela resposta a estes problemas sociais ou não. Por outras palavras, depende do indivíduo o sucesso. A intervenção sobre os problemas sociais não destrói enquadrar os grupos e os indivíduos por ele afetados numa ótica de individualização que transfigura os problemas sociais em problemas pessoais privados. Ou seja, no fundo, a miséria social existente ou a necessidade de se recorrer à ajuda, entre aspas, do Estado, resulta não das contradições internas do próprio movimento do capital, e sim do fato de que os indivíduos não estão sabendo se situar na sociedade e, portanto, não estão sabendo viver na nova realidade que vai se apresentando na fase monopólica. Daí que, temporariamente, terão o zelo do Estado, mas não podem ficar contando eternamente com a atuação do Estado para continuarem sobrevivendo na sociedade na fase monopólica. A ambivalência, prossegue Neto observando que a ambivalência fluida e equívoca, inserção das manifestações da questão social nas zonas de sombra, constituem a área fronteiriça entre público e privado, ou seja, o Estado intervém enquanto esfera pública para, no fundo, resolver questões privadas e trata questões resultantes das próprias contradições do capital também como uma questão privada, ou seja, o indivíduo é que precisa encontrar o caminho para sobreviver no interior da sociedade. O que o Estado pode fazer temporariamente é dar um apoio, mas não resolver a situação. Neto, com isso, ao reforçar estas ideias, está procurando demonstrar a todo momento que a nova ordem monopólica, ela não vai investigar a fundo as contradições que brotam da própria sociedade capitalista, mas, pelo contrário, vai colocar à margem estas questões, apontando para soluções que, na verdade, não são soluções, uma vez que não eliminam a própria contradição interna do desenvolvimento da sociedade capitalista. Portanto, as políticas públicas adotadas, no fundo, elas procuram mais mistificar a ordem burguesa do que desvendar efetivamente para a classe trabalhadora o que a ordem burguesa é. Prossegue Neto observando que tais práticas e tal legitimação, ou seja, a intervenção do Estado, ela atua na questão social e busca, com isso, legitimar a ideia
de que se está buscando a resposta para as sequelas da questão social e mesmo legitimar o Estado como sendo o representante geral da coletividade. Uma ideia que, na prática, não se sustenta, uma vez que o Estado é fundamentalmente um Estado de classe. Tais práticas e tal legitimação aparecem com uma dupla determinação. São parâmetros para intervir empiricamente sobre as refrações da questão social. Empiricamente, no sentido de detectar certos problemas e intervir no sentido de atenuar aqueles problemas que vão emergindo com o desenvolvimento da própria ordem monopólica. São funcionais, estas intervenções são funcionais para vulnerabilizar as projeções societárias que apontam para a ruptura da ordem burguesa. Com isso, ele quer dizer o seguinte, que a intervenção do Estado busca também arrefecer o ímpeto revolucionário da classe trabalhadora, ou o ímpeto revolucionário que, naquele momento, percorria amplos estratos da classe trabalhadora. Ao intervir sobre as sequelas da questão social, criava-se a ilusão de que era possível ter um capitalismo sem contradições, um capitalismo sem miséria e um capitalismo capaz de sanear todos os problemas que a própria ordem burguesa ia produzindo. Isso atuou ideologicamente no sentido de reforçar no interior da classe trabalhadora perspectivas reformistas, portanto, perspectivas que não apontavam mais para a superação da ordem burguesa, e sim para a adaptação da classe trabalhadora à ordem burguesa, como investiga, por exemplo, entre outros, Rosa Luxemburgo, em seu livro Reforma ou Revolução, ao debater as teorias de Eduard Bernstein. Portanto, tais práticas e tal legitimação aparecem com uma dupla determinação. Tanto são parâmetros para intervir empiricamente sobre as refrações da questão social, quanto são funcionais para vulnerabilizar as projeções societárias, portanto, as perspectivas de constituição de uma sociedade comunista, por exemplo, que apontam para a ruptura da ordem burguesa, uma vez que a sociedade comunista está nas antípodas da sociedade burguesa. A sociedade burguesa depende da existência das classes sociais. Uma sociedade comunista seria aquela onde a estrutura de classes seria eliminada. Estas duas dimensões, a operativa, portanto, a intervenção do Estado, e a ideal, aquela que supostamente resolveria todos os problemas produzidos pela ordem monopólica, vinculam-se estreitamente. As estratégias de classes implementadas pelo Estado burguês, e quando ele está falando do Estado burguês, é sempre o Estado burguês na fase monopólica do capital, envolvem diferencialmente as perspectivas pública e privada do enfrentamento das sequelas da questão social. A perspectiva privada pode ganhar destaque em fase de crescimento, quando não há políticas sociais setoriais suficientemente articuladas ou ainda quando suas potencialidades coesivas não se mostram com um mínimo de eficácia. Alternativamente, a perspectiva pública, aquela que vai envolver a intervenção do Estado, pode manter-se dominante em fases de conjunturas críticas, quando há incorrência de agudas refrações da questão social, com rápidos processos de mobilização e organização sociopolítica das classes subalternas, sinaliza possibilidade de ruptura da ordem burguesa. Ou seja, quando as contradições não estão acirradas, a esfera privada, ela se apresenta com uma maior dimensão. Quando as contradições se acirram e é necessário conter o ímpeto da classe trabalhadora, o Estado ele entra com maior peso no sentido de criar um certo bolsão para atenuar os conflitos e mesmo mascarar estes conflitos. É importante observar também que aqui Neto utiliza uma expressão que era bastante empregada por Antônio Gramsci,
que é a ideia das classes subalternas. Classes subalternas aqui no sentido de que materialmente e espiritualmente estão subordinadas ao controle do capital. Subalternas não no sentido de que são inferiores, mas sim de que ideologicamente ainda não desenvolveram um projeto próprio de sociedade, ou se esse projeto próprio de sociedade está posto em embrião, esta classe ainda não se colocou em ação efetiva para realizá-lo. Neto observa que a perspectiva mais pertinente à natureza do Estado burguês no capitalismo monopólico é a da consideração pública dos problemas sociais. Ou seja, aparentemente, o Estado ele está preocupado com o conjunto da classe trabalhadora. No entanto, é inteiramente justo constatar que, em qualquer alternativa, tal Estado se encontra em condições de subsidiá-la e de acoplar a ela a perspectiva privada ou mesmo de conferir destaque a esta. Em nenhuma conjuntura, este Estado recorre exclusivamente a uma de tais perspectivas. Ou seja, o Estado burguês na fase monopólica acena tanto para as questões sociais, como também para a ordem privada. É interessante observar como, ao lado do discurso de que é necessário salvar as populações ou aquele conjunto de indivíduos que foram afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, neste ano de 2024, desenvolve-se também o discurso de que é necessário criar linhas de financiamento para as empresas a fim de que elas possam se recuperar. Para o conjunto da classe trabalhadora afetada, vai o Minha Casa Minha Vida, ou vai um bônus de R$1.000, R$2.000, a fim de conseguirem sair daquela berlinda enquanto as águas não baixam. Enquanto que para o conjunto do empresariado, vai linhas de financiamento para modernizar o parque industrial devastado, de tal modo a garantir a acumulação do capital. E tudo isto revestido da ideia de que é necessário ajudar o empresariado a fim de que o Rio Grande do Sul, e isso não se limita ao Rio Grande do Sul, implica a lógica geral do capital, a fim de fazer com que o empresariado gere empregos e, portanto, todos saiam felizes da história. Daí que Neto está colocando esta questão do público e do privado na intervenção do Estado. Vale a pena reler mais uma vez esta passagem. A perspectiva mais pertinente à natureza do Estado burguês do capitalismo monopolista é a da consideração pública dos problemas sociais. No entanto, é inteiramente justo constatar que, em qualquer alternativa, tal Estado se encontra em condições de subsidiá-la e de acoplar a ela a perspectiva privada, ou mesmo de conferir destaque a esta. Mas é igualmente certo que, em nenhuma conjuntura, este Estado recorre exclusivamente a uma de tais perspectivas. Ou seja, não vai ficar apenas atendendo ao privado, como também não vai ficar apenas atendendo às demandas públicas. Neto prossegue observando que, na idade do imperialismo, portanto, naquela fase que se abre a partir do terceiro quarto do século XIX, a partir dos anos 1875, na idade do imperialismo, a organização monopólica da vida social tende a preencher todos os interstícios, portanto, espaços, da vida pública e da privada. O inteiro cotidiano dos indivíduos tende a ser administrado. Áreas de autonomia, a constelação familiar, a organização doméstica, a fruição estética, o erotismo, a criação dos imaginários, a gratuidade do ócio, etc., convertem-se em limbos programáveis como áreas de valorização potencial do capital monopolista, a mercantilização universal das relações sociais. Nesse ponto, Neto vai fazer uma espécie de parênteses para resgatar alguns teóricos da sociologia, como é o caso de Henri Lefebvre, que escreveu um clássico livro
entre vários outros, que se chama A Vida Cotidiana no Mundo Moderno, mas também ele vai percorrer um pouco do pensamento frankfurtiano de Adorno e Horkheimer. Vamos deixar esta parte à margem, também como um parênteses, para não perdermos o ritmo da exposição e a lógica mais centrada que Neto está procurando imprimir neste texto. Prosseguindo, portanto, observará ele, após estas digressões mais gerais do pensamento de Henri Lefebvre e dos frankfurtianos, o monopólio organizando e regulando o mercado produz e reproduz os seus agentes sociais particulares, o esvaziamento das individualidades, diminuída progressivamente a área da intervenção autônoma dos sujeitos singulares, corre simétrico a hipostasia da sua valorização abstrata. Aqui ainda ele está resgatando estes teóricos para mostrar como que na ordem burguesa passa a haver cada vez mais uma tendência a psicologizar os problemas sociais. Lembremos que aqui também Neto ele está bebendo bastante do pensamento de Georg Lukács, que vai mostrar como que, na fase do imperialismo, o subjetivismo, a ideia do indivíduo, passa a prevalecer sobre a compreensão da classe. Portanto, o indivíduo seria uma expressão da forma irracionalista do pensamento burguês na fase monopólica do capital. Mas também não entraremos aqui nessa discussão para não nos desviarmos da reflexão que está apontando o Neto, embora ele ressalte bastante a ideia da psicologização das relações sociais, que realiza, no plano do indivíduo, a contrapartida da redefinição que a ordem monopólica instaura entre o público e o privado. Neto vai procurar, na segunda parte deste item, fundamentalmente mostrar que, para esta ordem monopólica, é fundamental ou foi fundamental na sua configuração o desenvolvimento do pensamento conservador. A Revolução de 1789 na França criou as bases para o desenvolvimento, ao mesmo tempo, de uma gama de teóricos que, assustados com a Revolução Francesa, ou a renegavam totalmente, ou buscavam soluções no passado. É aquilo que ele vai chamar aqui no texto por capitalismo romântico, pela crítica romântica ao capitalismo. Ou seja, diante das mazelas produzidas pela ordem burguesa, muitos teóricos olhavam para o passado, tentando resgatar os princípios da Idade Média, sem perceber que aqueles princípios já estavam definitivamente superados pela história. Vejamos como ele vai construindo aqui esta reflexão a respeito do pensamento conservador. Dirá ele, desde o segundo terço do século XIX, acumulou-se reflexões sobre o ser social, matriz das ulteriores ciências sociais, ou seja, matriz que vai alimentar as teorias posteriores das ciências sociais, fundamentalmente o pensamento durkheimiano e, posteriormente, no século XX, o pensamento de Talcott Parsons e do funcionalismo, que são dois pontos tocados também por Neto, mas nos quais ele não envereda, uma vez que também conduziria a sua discussão para longe do objetivo pretendido neste item. Desde o segundo terço do século XIX, acumulou-se reflexões sobre o ser social, matriz das ulteriores ciências sociais, portanto, das posteriores ciências sociais, e caixa de ressonância das lutas sociais para orientar e legitimar intelectualmente as modalidades de enfrentamento da questão social. Este acervo precede a emergência e a consolidação da idade do monopólio. Em suas bases se encontram inspirações forjadas no anticapitalismo, alimentadas pelo anticapitalismo romântico. Aqui Neto está colocando o seguinte: o pensamento conservador de Comte e de Durkheim serão pilares fundamentais para alimentar o ideário conservador do pensamento burguês na fase monopólica. São ponto de partida para um aprimoramento cada vez mais profundo do conservadorismo
do pensamento burguês, sobretudo no século XX. No entanto, este pensamento de Comte e de Durkheim, ele vai ser precedido pelos embriões de conservadorismo. Lembremos, por exemplo, Joseph de Maistre, entre outros, que eram refratários à ideia da revolução burguesa ou de aceitar a revolução burguesa como um progresso, no caso da Revolução Francesa de 1789. E também daqueles embriões de pensamento que buscavam uma saída no passado, ou seja, olhavam não para a ordem burguesa, e sim para a ordem feudal, como sendo uma ordem superior e melhor do que a ordem burguesa. Lembremos a discussão que o Lukács faz também no seu texto, A Crise Ideológica do Pensamento Burguês, onde ele vai mostrar que o conservadorismo do pensamento burguês, ele vai ter duas fases. A primeira é aquela na qual se olha para o passado, se tentando o pensamento conservador, ou melhor, os resistentes ao pensamento burguês, olham para o passado, tentando resgatar as bases da sociedade feudal. O outro conservadorismo será da própria burguesia, que, vitoriosa, vai procurar mistificar cada vez mais a realidade para legitimar a ordem burguesa como a única ordem possível. Há reflexões bastante substanciais sobre isso, tanto neste texto de Lukács, A Decadência do Pensamento Ideológico Burguês, como também no livro de Agnes Heller, O Cotidiano e a História, quando ela analisa, por exemplo, a questão do preconceito, o capítulo que é destinado a analisar a questão do preconceito. Fica aqui as duas referências para poder entender um pouquinho esta dinâmica do conservadorismo que vai percorrendo a emergência da ordem burguesa. Portanto, desde o segundo terço do século XIX, acumulou-se reflexões sobre o ser social, matriz das ulteriores ciências sociais e caixa de ressonância das lutas sociais para orientar e legitimar intelectualmente as modalidades de enfrentamento da questão social. Este acervo precede a emergência e a consolidação da idade do monopólio, portanto, o conservadorismo é anterior à fase monopólica. Em suas bases se encontram inspirações alimentadas no anticapitalismo romântico. A tradição intelectual a que estamos nos referindo, prossegue Neto, é aquela que configura a curva do pensamento conservador. Pensamento conservador no sentido de que, a partir de certo momento, a burguesia deixa de ter um pensamento progressista e busca a se apoiar, sobretudo, naqueles referenciais que legitimam a sua dominação enquanto classe. A tradição intelectual a que estamos nos referindo é aquela que configura a curva do pensamento conservador. Esta tradição intelectual apta a subsidiar a unidade estratégica entre as perspectivas pública e privada no confronto do Estado burguês com as refrações da questão social. Se trata, observará Neto, a respeito desse pensamento burguês, a respeito desse pensamento conservador burguês. Se trata de um estilo de pensar o social que tem por limite o marco da socialidade burguesa, o positivismo. Ou seja, o positivismo vai ser uma reelaboração do pensamento burguês, uma forma de pensamento que não olha para além da sociedade burguesa, mas que vê na sociedade burguesa o estado positivo, como dizia Comte. Se pegarmos tanto Comte quanto Durkheim, veremos que, para eles, o limite do desenvolvimento social é dado pela sociedade burguesa. É ela que vai ser a sociedade na qual a ciência, o estado positivo, se desenvolve. Daí a ideia do positivismo para se contrapor aos racionalistas, aos iluministas, que eram vistos como negativistas, tanto por Comte quanto também por Durkheim, entre outros, deste leque do pensamento conservador. O pensamento conservador se trata de um estilo de pensar o social que tem por limite o marco da socialidade burguesa. O positivismo é esta expressão, é a autoexpressão ideal do ser social
burguês, ou seja, o mundo acaba a partir do momento, ou a transformação social acaba a partir do momento em que a ordem burguesa se instaura. Os conceitos científicos, e aqui ele vai se centrar fundamentalmente nos elementos básicos do pensamento de Comte e Durkheim. Os conceitos científicos deviam ser subordinados aos fatos. Portanto, a questão do empírico. O empírico tem que predominar. Os primeiros deviam simplesmente manifestar a conexão real entre os últimos. Os fatos e suas conexões representavam uma ordem inexorável, portanto inevitável, que compreendia os fenômenos sociais e naturais. Lembremos que uma das bases do pensamento positivista vai ser a busca de referenciais nas ciências da natureza. Durkheim, ele vai colocar mesmo que as ciências sociais precisam recorrer às ciências da natureza para compreender o que é a vida social. Daí Durkheim comparar a sociedade como um grande organismo vivo, assim como fazia a biologia e as ciências da natureza em geral. Os fatos e suas conexões representavam uma lei, uma ordem inexorável que compreendia os fenômenos sociais naturais. Afirmar a ordem estabelecida como base para a negação da necessidade de construção de uma nova ordem, este era o princípio básico do positivismo. Isto, tais leis, não excluem a necessidade de reforma e de mudança, de modo que esta progride suavemente para um estado mais alto, sem ter de começar por ser destruída. Aqui ele está remetendo ao fato de que, para os positivistas, a mudança, ela está presente. Peguemos, por exemplo, Comte, que vai falar da lei dos três estados, o estado teológico, metafísico e o científico. Só que esta mudança deveria ser gradativa, de tal modo a não produzir o caos social, permitindo, portanto, que a ordem social caminhasse, se desenvolvesse de uma maneira harmônica. Durkheim fará a mesma coisa quando pensa a questão da transição da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. Está sempre presente no pensamento positivista a ideia de que a mudança deve ser gradativa, ser regida pelas leis sociais básicas, de tal modo que a organicidade social não seja rompida e, portanto, se restabeleça o conflito. É importante observar que esta ideia da harmonia, ela não surge do nada no interior do pensamento de Durkheim e também de Comte. É sempre importante observar que a classe trabalhadora estava em desenvolvimento, que os conflitos sociais estavam se acirrando. Portanto, estes pensadores, eles eram também uma resposta no plano ideológico ao crescimento da ação efetiva da classe trabalhadora em sua luta contra o poder do capital. Prossegue Neto observando que é nesta naturalização da sociedade, ou seja, este esforço para pensar a sociedade como se ela fosse regida por um mecanismo semelhante àquele das leis da natureza, é nesta naturalização da sociedade que encontramos o princípio que adapta a tradição conservadora às exigências do Estado burguês. Ora, este pensamento caía como uma luva aos interesses da ordem burguesa, uma vez que este pensamento não estava colocando a necessidade de superação da sociedade por meio da luta de classes, mas, pelo contrário, a construção de uma ordem harmônica na qual o capital poderia, por exemplo, se desenvolver livremente sem temer conflitos. É importante observar como o positivismo ele continua bastante presente no mundo contemporâneo e no pensamento conservador. Sobretudo quando aparecem os embates sociais, sempre vem a ideia de que a sociedade brasileira, por exemplo, é uma sociedade pacífica, harmônica e que estes conflitos não fazem parte da natureza do povo brasileiro. Lembrando que esse discurso não se restringe ao Brasil, mas pode ser encontrado em várias outras nações também. É nesta naturalização da sociedade que encontramos o princípio que adapta a tradição conservadora às exigências
que estamos pontuando do Estado burguês. Em primeiro lugar, ao naturalizar o social, esta tradição estabelece nitidamente a inépcia, portanto, a ineficácia dos sujeitos sociais para direcioná-los segundo seus projetos. Ou seja, há uma ordem no mundo e não adianta querer violá-la. Mais exatamente, estabelece a sua refratariedade à razão e à vontade dos sujeitos sociais. O mundo possui uma lógica, assim como a ciência da natureza possui uma lógica. Daí que tentar romper com esta lógica é conduzir a sociedade para o conflito, para a anomia, portanto, fazer com que a sociedade fique doente, uma vez que o organismo social não funcionará corretamente. A sua variabilidade obedece a regularidades fixas, que escapam substantivamente, portanto, fundamentalmente, à intervenção consciente dos sujeitos históricos. O social, como tal, aparece como uma realidade ontologicamente alheia a esses, ou seja, a vida social tem uma dinâmica que escapa ao controle dos indivíduos. Lembremos Durkheim sempre ressaltando que não é o indivíduo que forma a instituição, o que é um fato, e como que as instituições se impõem aos indivíduos, ou seja, contra elas, os indivíduos não podem fazer praticamente nada sem sofrerem o caráter coercitivo das próprias instituições. O que assim recebe sanção teórica e consagração cultural é a impotência dos sujeitos e protagonistas sociais em face dos rumos do desenvolvimento da sociedade. Não só uma legitimação do estabelecido, como uma predisposição para aceitar a sua evolução, seja em que sentido for. Ou seja, diante da sociedade, o indivíduo praticamente não pode fazer nada. E todas as vezes que ele se rebela contra a sociedade, ele vai sentir a coercitividade das instituições sobre ele. Lembremos, por exemplo, como que Durkheim constrói os seus prefácios à primeira e segunda edição no livro As Regras do Método Sociológico, onde ele observa que, para os indivíduos, as instituições são coercitivas, mas também desejadas, uma vez que o pensamento coletivo garante a existência de cada indivíduo. Emerge disto uma certa impotência do indivíduo para transformar a própria história, o indivíduo agindo coletivamente para transformar a própria história, ainda que nos positivistas encontremos a ideia de mudança, mas é uma mudança que deixa à margem a questão da contradição para operacionalizar com a ideia da harmonia social. No fundo, observa Neto, esta forma de pensar, ela conduz a uma psicologização do social. Diz ele, a rota da psicologização passa, num primeiro momento, pela determinação da problemática da questão social como sendo externa às instituições da sociedade burguesa. Ou seja, as instituições existem para produzir a harmonia. Tudo que acontece fora na sociedade de conflito não é por causa das instituições, e sim por desdobramentos outros que precisam ser consertados pelas instituições. A rota da psicologização passa, no primeiro momento, pela determinação da problemática da questão social como sendo externa às instituições da sociedade burguesa. Ela deriva não da sua dinâmica e estrutura, mas de um conjunto de dilemas mentais e morais. Portanto, os indivíduos não assimilados, os comportamentos desviantes é que alimentam o conflito, e não as contradições internas produzidas pela própria ordem social. Logo, a proposta terapêutica não pode ser senão uma reorganização espiritual. Isto está presente tanto em Comte quanto em Durkheim. Uma reorganização espiritual apta a contemplar o verdadeiro programa social dos proletários, consistente em assegurar convenientemente a todos, primeiro uma educação normal, depois o trabalho regular. Portanto, mesmo quando olham para a classe trabalhadora, o que o pensamento positivista procura fazer é integrar a classe trabalhadora à ordem existente, fazendo com que a harmonia volte a ser restabelecida. É interessante observar como Taylor, que vai
que vai operacionalizar com as formas de reorganização do trabalho fabril, ele resgata também esta ideia da harmonia social. Ou seja, a partir do momento em que cada trabalhador for colocado dentro das funções para as quais é apto, a harmonia ela tende a ser restabelecida. Portanto, a reorganização do trabalho para Taylor atende tanto aos interesses dos empresários como também dos trabalhadores. Isso já está colocado logo às primeiras páginas do seu livro sobre a organização científica do trabalho. Voltemos aqui. A rota da psicologização passa, num primeiro momento, pela determinação da problemática da questão social como sendo externa às instituições da sociedade burguesa. Ela deriva não da sua dinâmica e estrutura, mas de um conjunto de dilemas mentais e morais. Logo, a proposta não pode ser senão uma reorganização espiritual apta a contemplar o verdadeiro programa social dos proletários, e Comte fala bastante da questão dos proletários, consistente em assegurar convenientemente a todos, portanto, tanto a trabalhadores quanto aos burgueses, primeiro uma educação normal, depois o trabalho regular. Sobretudo, assegurar aos trabalhadores a assimilação à ordem burguesa. Com isto, o positivismo, ele deseconomiza e deshistoriciza a questão social, ou seja, as refrações da questão social não decorrem das contradições internas do capital, e sim da necessidade de uma reordenação moral da sociedade, fazer com que os indivíduos entrem em sintonia com os valores mais elevados da sociedade burguesa. Portanto, deseconomiza e deshistoriciza a questão social. Situa o alvo da ação tendente a intervir nela no âmbito de algumas expressões anímicas, translada o enfoque das refrações da questão social para o terreno da modelagem psicossocial e moral, donde há ênfase na educação e na espiritualidade. Este passo psicologizante matriza uma postura canônica da tradição conservadora, que será compatível com vertentes da doutrina social da Igreja posteriormente. E ele cita aqui a Leão XIII, e como que nas encíclicas ou no projeto de Leão XIII, ou no ideário de Leão XIII, estava presente também este matizamento do pensamento conservador. Com Durkheim, observa Neto, a psicologização, que já estava em germe em Comte, avança. Durkheim partia da colocação de que a questão social era fundamentalmente moral e, tal como Comte, a deseconomizava, ou seja, retira da economia a problemática para jogar para o plano da necessidade de fortalecer os laços morais e, portanto, a consciência coletiva entre os indivíduos. A psicologização que se forja em Durkheim remete não para o conjunto macroscópico, portanto, para a totalidade das relações sociais, para o conjunto macroscópico da questão social, mas para o problema da coesão social. O nervo da reflexão durkheimiana pode ser localizado na questão do controle social. A essência de um tal controle encontra-se na esfera moral. Durkheim, portanto, vai considerar eternos e ahistóricos certos mecanismos básicos que determinam a estratificação social que tem sua culminação na sociedade burguesa. Estratificação no sentido da estrutura de classes que vai estar percorrendo a sociedade industrial na leitura de Durkheim. As tensões e conflitos podem ser equacionados pela construção coletiva de normas, regras de conduta que, introjetadas nos indivíduos, reduzem os comportamentos sociopáticos, ou seja, os comportamentos desviantes, aqueles que estavam à margem da aceitação das normas institucionais. As tensões e conflitos podem ser equacionados pela construção coletiva de normas que, introjetadas nos indivíduos, portanto assimiladas pelos indivíduos, reduzem os comportamentos sociopáticos, ou seja, os comportamentos desviantes, normas decididamente morais,
portanto, fazer com que os comportamentos desviantes aceitem as normas e regras da sociedade que estão configuradas através das instituições. A função da moral constrangedora na medida em que ou o indivíduo aceita as regras, ou então ele sentirá o peso de violar as regras. A função da moral constrangedora é garantir a vigência dos comportamentos normais e universalizada, sancionar a classificação da sua variação como desvio sociopático. Portanto, Durkheim reconhece que certos indivíduos não estão em sintonia com os valores da instituição. Portanto, é necessário a sociedade reforçar nele os valores da instituição. Lembremos que para Durkheim, por exemplo, o crime é normal. Patológico seria uma sociedade que aceita o crime como normal e não punisse o crime, uma vez que o crime representaria a violação dos valores mais elevados da sociedade. Observemos também que nesse texto, Neto resgata o caráter repressivo das instituições, ou aquilo que ele vai chamar do caráter constrangedor das instituições, mas é importante observar também que, para Durkheim, as instituições comportam uma dupla dimensão. A primeira delas, seguramente, é este caráter constrangedor, esse caráter impositivo. Mas Durkheim destaca também que as instituições existem porque os indivíduos as desejam. Portanto, ao lado deste caráter compulsivo, existe também o lado volitivo das instituições por parte dos indivíduos. Eles a desejam para se preservarem enquanto indivíduos. Essas questões estão desenvolvidas por Durkheim na introdução das regras do método sociológico e no prefácio à segunda edição também do mesmo livro. Em Durkheim, surgem explícitas as faces positivista e conservadora, a naturalização e a psicologização do social, buscando, na leitura de Durkheim, viabilizar formas eficientes de controle e coesão sociais. Tendo a coesão social, não tem a luta de classes, obviamente, na leitura de Durkheim. É levado, buscando viabilizar formas eficientes de controle e coesão sociais, é levado a estabelecer uma verdadeira teoria da representação, aquela do neocorporativismo. O que seria este neocorporativismo? Seria a ideia de que a coesão social no mundo contemporâneo, portanto, na sociedade burguesa, seria garantida com as relações indivíduo-estado, indivíduo/estado, mediadas por grupos profissionais, assim como eram as corporações da Idade Média. Mas esta mediação diretamente política aparece derivada da relevância coesiva da moral, ou seja, reforçar os laços sociais entre os indivíduos. Prossegue Neto observando que o pensamento durkheimiano é uma inflexão laica, ou seja, ele vai retirar a sociologia do terreno da religião. Em Comte, a religião está sempre presente. Comte buscava ter uma religião positivista, ou se desenvolver a religião positivista. Durkheim vai retirar a religião da sociologia, pelo menos enquanto parâmetro para pensar a sociedade. Ele pode analisar sociologicamente a religião, mas não vai analisar a sociologia valendo-se da religião. O pensamento durkheimiano é uma inflexão laica, ou seja, descarta a religião para pensar a instauração da ordem social ou a existência da ordem social. A intervenção que sugere é parametrada pela consideração científica da moral, pela consideração científica da moral, e dirigida para incidir no terreno da interação entre grupos secundários, portanto, profissionais, e estrutura política inclusiva, ou seja, o Estado, com o público recebendo uma identificação ética própria. Ou seja, Durkheim procura pensar a sociologia não a partir de parâmetros outros que não fossem a própria ordem científica. Lembramos que Comte estava procurando fundar uma ciência, mas haverá também as críticas que Durkheim desenvolve em relação a Comte. Uma delas é de que Comte procurou estabelecer uma única lei geral para o desenvolvimento de toda e qualquer sociedade. Prosseguindo,
Neto observa que a elaboração teórica em Durkheim soluciona a objetividade dos conflitos pela via da construção de mecanismos de controle social que os reconhecem, ou seja, reconhecem os conflitos como tais, propondo um tertium datur, ou seja, uma outra saída, a intervenção sobre eles com um erguimento de normas coesivas que liguem organicamente o público e o privado, de onde a qualificação positiva da ação social. Para Neto, e aqui ele vai caminhando para o final deste item, para Neto, é sobre a psicologização das relações sociais que avançará a autorrepresentação da sociedade burguesa no estágio imperialista, ou seja, aquilo que estava em embrião, à época da Revolução Francesa, em 1789, que ganhou novos contornos com Comte e, posteriormente, Durkheim, se aprofunda à medida em que a ordem do capital na fase imperialista avança. É sobre a psicologização das relações sociais que avançará a autorrepresentação da sociedade burguesa no estágio imperialista, quando o monopólio consolida-se entre as duas guerras mundiais, conformando a autorrepresentação burguesa do período clássico do imperialismo em duas grandes linhas, ou seja, as duas guerras mundiais aprofundaram o caráter conservador do pensamento burguês. Quais são estas duas grandes linhas? São a inteira moralização das teorias sociais abrangentes e a individualização das refrações da questão social. Ou seja, as questões que emergem da sociedade burguesa na fase monopólica são questões morais. E os problemas mais candentes que emergem também no interior da ordem burguesa são resultado de não adaptação dos indivíduos, ou, se quisermos, né, da insuficiência dos indivíduos para estarem aptos a viverem na sociedade burguesa. Daí, esses dois lados, a inteira moralização das teorias sociais abrangentes e a individualização das refrações da questão social. Lembremos como o neoliberalismo ele vai potencializar esta ideia do indivíduo à frente em relação ao social. Tudo se passa no plano do indivíduo. O Estado não deve intervir, uma vez que o indivíduo se torna preguiçoso com a intervenção do Estado. Portanto, é necessário deixar o indivíduo criar as suas próprias alternativas e, com isso, a sociedade ela será uma sociedade com muito mais progresso do que se o Estado ficar intervindo no sentido de fornecer benefícios sociais para as individualidades que dele precisam. Daí a moralização e individualização das refrações da questão social. Para Neto, e aqui ele também apenas aponta, mas não desenvolve, esta dimensão ela vai se fazer presente nos anos 60, fundamentalmente, através do pensamento de Talcott Parsons, que vai fazer a equiparação da sociedade com a dimensão moral. E também nos estudos que vão ser realizados a respeito da personalidade, sobretudo no caso dos estudos realizados pelos funcionalistas. São duas correntes da sociologia que se desenvolvem fundamentalmente a partir dos anos 50, mas que Neto apenas aponta para mostrar como elas possuem um caráter extremamente conservador e como elas avançam em relação aos pressupostos conservadores dos referenciais anteriores do conservadorismo. A questão da ordem, vai constituir o eixo das intervenções desta sociologia dos anos 50 e 60. Lembremos também as várias críticas que fará a esta sociologia Thomas Bottomore em seus vários livros. Fica aqui a recomendação para recorrer aos textos de Bottomore, que vai mostrar como que o pensamento funcionalista era essencialmente conservador e como que o pensamento de Parsons era também uma matriz dentro do conservadorismo. Thomas Bottomore. Entre o público e o privado, conclui Neto, os problemas sociais recebem a intervenção estatal. De uma parte, a direção estratégica do processo econômico, social e político. De outra, a rede institucional de serviços que incide sobre as personalidades
portanto, sobre as individualidades, que se revelam covidentes, porque vítimas com aquela. O trajeto que leva Desconte e Durkheim ao saber social compatível com a ordem monopólica é longo e acidentado, mas é do acúmulo daqueles pontos de arranque que a ordem, portanto, pontos de partida, né? É do acúmulo daqueles pontos de arranque que a ordem monopólica extraiu, portanto, absorveu, os nódulos do sistema teórico-cultural que sanciona no discurso científico os seus mecanismos de reprodução, ou seja, apresenta as respostas individualizantes ou então as respostas de matrizamento da questão social como sendo resultado da intervenção científica, ou seja, da compreensão científica de quais são os problemas e como resolvê-los. É lógico que isso é mais um momento da mistificação social, uma vez que as contradições sociais não se resolvem com teses de academia e muito menos com soluções mágicas. Sanciona no discurso científico os seus mecanismos de reprodução. Afinal, a complementaridade das perspectivas pública e privada se vê calcionada quando a teoria, se vê apoiada, quando a teoria abre o caminho para converter a persistência dos problemas sociais em disfunções centradas na maior ou menor adequação dos indivíduos em desempenhar os seus papéis. O tratamento dos afetados pelas refrações da questão social como individualidades sociopáticas funda instituições específicas. O que ocorre é a conversão dos problemas sociais em patologias sociais, ou seja, comportamentos desviantes que podem ser equacionados a partir de medidas burocráticas e não fazendo a crítica radical à própria ordem burguesa que produz continuamente aquilo que Neto chama por as mazelas da ordem burguesa. Com estes elementos, encerramos aqui a discussão desse item 1.2 do livro de José Paulo Neto, Capitalismo Monopolista e Serviço Social. Discutimos aqui o item Problemas Sociais entre o Público e o Privado. Apesar da exposição ter ficado longa, espero que tenham gostado. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais continuar melhorando o nosso trabalho e contribuir com as jovens gerações de estudantes e de pesquisadores. Até uma próxima.